Então, eu quero trazer um vídeo aqui, falar a respeito de religião, né? Muitos pregam, né? Algumas religiões e que, cara, eu só tenho a dizer que é pessoas que querem encontrar liberdades para viver, às vezes, de qualquer forma, mano. Religiões que, às vezes, está afagando o ego da pessoa e passando a mão no pecado da pessoa e ali ela pode entrar de qualquer forma. A igreja é assim, a gente como pecador, a gente procura a igreja, eu digo assim, religião cristã mesmo, que prega Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Cara, ele chama para você, venha como está, mas você já não vai permanecer como está. Eu vejo que tem pessoas, sem citar nomes de algumas religiões, né, mas que eles procuram uma falsa liberdade em algumas religiões. Venha como você está, te aceita como você está, mas não há mudança, não há mudança. As pessoas nesses lugares muitas vezes usam no Evangelho, na palavra de Deus, a religião cristã mesmo, que prega Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Na palavra de Deus vai dizer, né, que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, e se guardar da corrupção mundana. E a gente vê que essas pessoas muitas vezes elas fazem nessas religiões que dizem, né, entre aspas, mas não pregam Jesus como um único e suficiente Salvador. E se a gente quer vida eterna, é somente Jesus Cristo que pode nos levar ao céu e até Deus e nos conceder isso. E essas religiões, muitas vezes eles falam de caridade, eles ajudam necessitados e órfãos, só que eles não estão se guardando da corrupção mundana. Eu vejo muitas religiões, eu conheço amigos, amigos de amigos, pessoas que, né, e nas suas dificuldades ou buscaram essas religiões e saíram até pior muitas vezes, porque, né, religião que não confronta o seu pecado te recebe de qualquer jeito e ali você não está se guardando da corrupção mundana, aonde te aceitou com vícios, mas você pode ficar no teu vício que não tem problema nenhum, muitas vezes naquele teu pecado que Deus mesmo, a verdadeira religião, Jesus e a sua palavra declara que é pecado, e essas religiões passam a mão na cabeça e aceitam essas pessoas de qualquer forma, e elas, né, como ouve aquilo que agrada o seu coração, muitas vezes estão cederam ao prazer da carne, muitas vezes, e preferem seguir essas religiões, mas muitas vezes que você continua da mesma forma quando não sai até pior ainda. Eu tenho um conhecido de um rapaz que eu estudei junto, que a sua irmã frequentou muito uma religião assim, ela já, eu não sei se ela já se encontrava em ansiedade e depressão, mas ela se afundou cada vez mais numa religião assim e não tinha libertação, porque cura, salvação e libertação, quem conheceu a Jesus Cristo, quem conhece a palavra cristã mesmo, sabe que só Jesus pode dar, trazer uma cura interior mesmo e libertação, onde muitas religiões vai dizer que o meu santo, muitos eles adoram santos, mas na verdade são entidades demoníacas muitas vezes, porque o que acontece? Eu não sei se eles fazem orações lá, mas cara, o clamor dos caras muitas vezes nessas religiões eles eles às vezes até desejaram mal para outras pessoas porque elas não gostam, e o cristianismo não prega isso. Muitas vezes elas desejam mal, elas, né, entram em pactos demoníacos para granjear aquilo que precisa, para conseguir uma vaga de emprego, para conseguir a casa própria, e muitas vezes elas estão sendo enganadas mesmo, essas religiões onde são pactos muitas vezes demoníacos, que muitas vezes você está selando a tua alma com o diabo mesmo, muitas vezes, e, e no prazer da carne, porque é permissivo, porque a religião te aceita de qualquer forma, você se entrega. Mas eu conheço relatos de pessoas que se afundaram verdadeiramente, porque são religiões que aceitam a pessoa no vício de qualquer forma, e a pessoa não vê mudança e ela se destrói ainda mais. Que nem eu falei dessa irmã de um amigo meu aí, que eu estudei com ele, mas a gente até mora na mesma cidade, mas eu não tive mais contato, não tenho muito contato com ele, mas fiquei sabendo que a sua irmã frequentou muito isso. Não me lembro qual, e nem vou citar também religiões aqui, mas
tem essa adoração de santos e tal, né? Em qual na religião cristã não, o Jesus é o único suficiente Salvador. E sei que a menina saiu pior ainda, em depressão e tudo, em um estado. E acabou se matando. A menina, ela se matou, porque ela já não se encontrava em si. Encontrou uma religião com uma total liberdade, não tinha uma cura, na verdade. Você se aceitava de qualquer forma, não tinha libertação. Então eu vejo que há muito engano, né? A gente tem que. Então essa é uma palavra que vai de confronto mesmo. Eu sou um cara que se encontra afastado da igreja por algumas questões pessoais. Sei da importância da comunhão. E eu falo muitas vezes que o problema muitas vezes que alguns templos, própria igreja que se diz cristã mesmo, não estão pregando o evangelho de verdade. Eu saí de uma igreja que tem uma doutrina, pregam um verdadeiro evangelho, mas eu, por questão pessoais, eu estou afastado. Só que eu sei da importância da comunhão, sei da importância da igreja. Muitas vezes a gente fala, não, nós somos igreja. Sim, nós somos templo do Espírito Santo, e nós, reunidos, igual diz a palavra de Deus em 2, 3, você é a igreja. Mas há uma importância de estar numa igreja, mas eu avalio ainda para ter um templo onde eu venha ter a comunhão mesmo, né? Porque muitas vezes não é você só ir a um templo, né? Muitas vezes você tem que realmente saber que aquilo é uma igreja de Cristo, né? Aquilo são pessoas reunidas em nome de Jesus para adorar o seu nome, né? Não templos, tem muitos templos aí, muitos nem pregam Jesus Cristo, não traz cura, não traz salvação e nem libertação, né? Mas então essa é a mensagem, que a gente não pode ficar atado à religião, que muitas vezes vai nos levar à condenação. E sabemos que o único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. Então fica essa mensagem, essa meditação para vocês em nome de Jesus. Amém.